Amadas, você já viveu um daqueles dias em que tudo parece sair do controle? As portas que você esperava que se abrissem se fecharam. As pessoas em quem você confiava te deixaram. E a sua alma parece tão cansada que até respirar dói. Talvez você esteja nesse exato momento tentando entender porque mesmo sendo fiel, mesmo buscando a Deus, ainda assim está enfrentando tantas aflições? E a pergunta ecoa dentro do seu coração: será que eu me perdi? Será que esta guerra me derrotou? Mas hoje eu vim aqui como voz profética na sua vida para te dizer: não confunda desafio com derrota. O que você está vivendo não é o fim, não é o ponto final da sua história. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. E se você não desistir agora, vai entender lá na frente que este tempo doloroso foi, na verdade, um tempo de forja, não de fim. E hoje, se você me permitir, quero te conduzir por um caminho de cura, de revelação e fortalecimento. Porque ainda que você esteja no meio de um vale, Deus está contigo aí. Desafio e derrota, muitas das vezes parecem palavras semelhantes quando estamos feridos, quando tudo desmorona. Sabe, quando oramos e nada acontece, quando jejuamos e a resposta parece não chegar. É fácil pensar: fui derrotado. Mas há uma linha clara entre o que é desafio e o que é a derrota. E hoje o céu quer abrir os teus olhos para discernir esta diferença. Desafio é o campo onde a fé é provada. É a escola onde o caráter é moldado. Derrota, por outro lado, é quando você decide parar de lutar. Enquanto a fé, você ainda está em batalha. E isso é um desafio, não uma derrota. Veja isso. Davi, amadas, não foi derrotado por Golias, ele foi desafiado. José não foi derrotado pelos irmãos ou pela prisão, ele foi desafiado. Ana não foi derrotado pela esterilidade, ela foi desafiada a perseverar em oração. Jesus não foi derrotado na cruz, ele venceu por meio dela. E se você está enfrentando oposição, perseguições, dores profundas ou situações que parecem insuportáveis, escute, isso não é sinal de que Deus te abandonou. Isso é sinal que Ele está te preparando para algo maior. Deus não permite, amadas, um desafio sem um propósito. Você pode estar sendo provada no fogo, mas é nesse fogo que nasce a pureza da fé. É ali que o ouro é forjado, é ali que o vaso ganha forma. A derrota só acontece quando aceitamos a mentira de que não somos mais amadas, de que estamos sozinhas, de que não há mais solução. E esta é a mentira mais antiga do inimigo, fazer você desistir no meio do processo. Mas hoje, o Espírito Santo está soprando ânimo sobre você. Você está em um desafio e vai sair disso mais forte, mais sábia, mais cheia da glória de Deus. E Jesus disse: tenham ânimo. Ele não disse isso como, sabe, uma sugestão, não, mas como uma ordem cheia de autoridade. E ele tem autoridade para dizer isso, porque ele venceu o mundo. Amadas, a grande verdade que precisamos entender é que a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Ele não venceu apenas por ele mesmo, ele venceu por mim e por você. E o que Jesus conquistou na cruz, ele transferiu para os seus filhos. O inferno foi vencido, a morte perdeu poder e o véu foi rasgado para sempre. Aleluia. Então, por que ainda nos sentimos tão abatidas? Porque muitas vezes esquecemos que a vitória já foi declarada, mesmo quando ainda já estejamos no meio da guerra. E Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ele nos avisou. Mas a frase não termina aí. Ela continua com uma promessa: tenham ânimo, eu venci o mundo. Esta é a palavra que te alcança hoje. Tenha ânimo, mesmo com o coração pesado, tenha ânimo, mesmo com notícias ruins, tenha ânimo, amadas, mesmo com os recursos
faltando, tenha ânimo, porque quem venceu por você está contigo nesta batalha. A nossa paz não vem da ausência de lutas, mas da presença de Cristo no meio delas, queridas. A paz que Ele dá não é como se o mundo oferece com base em instabilidade e controle, não. É uma paz que excede o entendimento, que sustenta em meio ao caos. E Jesus sabia que os discípulos seriam perseguidos, sabia que Pedro seria aprovado, que João seria, exilado, que Paulo enfrentaria naufrágios, açoites, prisões. E ainda assim ele diz: tenham bom ânimo, porque a vitória não depende das circunstâncias, ela já foi decretada pela cruz, aleluia. Quando você não tiver mais forças para orar, lembre-se disso, Jesus venceu e em Cristo somos mais do que vencedores, mais do que vencedoras. A cruz de Cristo é a maior prova de que a dor pode operar de redenção. Jesus foi moído, mas ressuscitou em glória. E quando você passa pela dor com fé, você também ressuscita com autoridade. A mulher do fluxo de sangue, amadas, sofreu durante 12 anos, mas um toque em Jesus mudou a sua história. Lázaro, amadas, estava morto há 4 dias, mas a voz do mestre o tirou da sepultura. Ruth havia perdido tudo, mas ainda assim foi honrada com um novo começo. Você entende, queridas, que o Espírito Santo está revelando para nós? A dor nunca tem a última palavra. Ela pode parecer o fim, mas nas mãos de Deus é um instrumento de lapidação, de crescimento e glória. Não desista, amadas, no processo. Não amaldiçoe o deserto. Não despreze a fornalha. Porque quem passa por estes lugares com Deus, sai irreconhecível, carregando autoridade, maturidade e um novo nome. Muitos acreditam que ao surgirem as aflições, as promessas de Deus foram canceladas. Não, mas hoje o céu te lembra, as aflições não têm o poder de anular aquilo que Deus falou. Pelo contrário, muitas das vezes, elas são o caminho pelo qual a promessa será cumprida. Queridas, quantas vezes ouvimos uma palavra profética e logo em seguida enfrentamos guerras intensas. Isso não é coincidência, é um sinal. Toda promessa é testada antes de ser manifesta. E a Bíblia nos diz no Salmo 105:19, até que se cumprisse a profecia, o Senhor o provou. Isso foi dito sobre José. Ele era a promessa de governo, mas enfrentou, sabe o que? Rejeição, humilhação, escravidão, prisão. Mas o que Deus disse se cumpriu, porque nenhuma cadeia pôde prender o que Deus determinou. E as promessas de Deus não são frágeis. Elas não dependem do tempo, das pessoas ou das circunstâncias. Elas dependem única e exclusivamente da fidelidade de Deus. E quando Ele fala, Ele sustenta, amadas. Quando Ele promete, Ele cumpre, queridas. Ainda que tudo diga o contrário, ainda que o cenário pareça impossível, ainda que você esteja rodeado de impossibilidades, a promessa permanece. Não permita, então, que a dor te faça duvidar da palavra. Não permita que o atraso te roube a esperança. Não permita que a voz do medo cale a voz do céu no teu coração. O que o Senhor prometeu irá se cumprir no tempo exato, na forma mais perfeita e com um peso de glória que vai compensar cada lágrima derramada. Amadas, aquele versículo em Romanos 8:37 nos lembra com autoridade, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Note, querida, que o versículo diz em todas essas coisas, ou seja, não é nada depois da batalha, é dentro dela que já somos vencedores. E a vitória está selada, a promessa está viva e você não será envergonhada. Glória a Deus, aleluia. Há uma unção sendo liberada agora.
Há um despertar profético batendo na porta do teu espírito. Você que está me ouvindo, esta palavra, não por acaso, mas por uma direção divina, o céu está te chamando para se levantar. Você pode ter sido traída, você pode ter sido rejeitada, você pode ter sido abandonada, desapontada, você pode ter sido ferida no lugar onde mais esperava ser protegida, mas você ainda carrega o sopro de Deus dentro de você. E enquanto houver fôlego, haverá promessa. E enquanto houver fé, haverá caminho, amadas, aleluia. E quando houver adoração, aleluia, haverá livramento. Levante-se agora, não com quem finge que nada aconteceu, mas como quem crê que apesar de tudo, o que aconteceu, sabe, a palavra de Deus permanece de pé. Levante-se com lágrimas se for preciso. Levante-se cambaleando se necessário, amado. Levante-se com o coração ferido, mas com o espírito posicionado. Deus está te chamando para um novo tempo. Você não é o que viveu. Você não é o que perdeu. Você não é o que disseram. Não, você não é. Você é o que Deus falou a seu respeito, amadas. E Ele diz: tu és minha filha, tu és forte, tu és escolhida, tu és amada, tu és mais do que vencedora. Hoje, amadas, o céu libera sobre você um novo decreto. Fim do luto, fim de paralisia, fim de estagnação. Este é o tempo de romper, este é o tempo de marchar, este é o tempo de ver o que os olhos não viram, ouvir o que os ouvidos não ouviram e viver o coração, aquilo que jamais imaginou. Receba esta palavra. Deus te faz levantar hoje como um sinal vivo da glória dele. Você crê nisso? E eu quero fazer uma oração por tua vida agora. Eu quero orar com direção diretamente à tua dor. Ah, Senhor. Aqui estamos nós diante de Ti, com o coração despido, sabe, com a alma sensível. Pai, Tu conheces a história de cada filho que chegou até o fim desta palavra. Tu sabe das dores, Senhor, que cada uma de nós carregamos, o silêncio, dos gritos abafados, meu Deus, as guerras travadas no secreto. Mas hoje, ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, nenhuma dessas lutas foi em vão, ó Pai. Nenhuma lágrima caiu sem ser anotada, nenhuma renúncia foi ignorada pelo céu. O Espírito Santo sopra agora vida sobre todas essas mulheres que me ouvem agora, Deus, que está em oração comigo. Levanta do pó aquela que achava que era o fim, tira da caverna aquela que se escondeu, sabe, em meio às feridas. Desfaz toda a mentira do inferno que dizia que ela perdeu e faz brilhar dentro dela a certeza de que esse desafio é um campo de treinamento, meu Deus, não sentença de derrota, ó Pai. Deus, renova as forças, reacende a esperança, Deus, traz alívio ao cansaço, Pai, tem misericórdia, que ela volte a sorrir, que ela volte a acreditar em nome de Jesus, que ela veja com os próprios olhos o cumprimento da promessa e que os nãos de ontem tornem testemunhos vivos de um sim glorioso que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Ah, amada, se esta palavra incendiou seu coração, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional profético. Comente aqui embaixo: eu não confundirei desafio com derrota. Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. E lembre-se, o céu te chamou para vencer, não para recuar. Nos vemos no próximo devocional e até lá, permaneça firme, porque quem começou a boa obra vai completá-la com glória. Deus os abençoe, em nome de Jesus.